Boa tarde, alunos do 7º ano. Espero que vocês estejam bem e seus familiares também. Bom, aqui nós vamos introduzir uma nova aula, tá? Que é o último módulo da apostila 1 aí que vocês têm, que é as grandes navegações. As grandes navegações a gente pode considerá-la como uma grande consequência das conquistas de conhecimento adquirido pelo homem durante o período do renascimento cultural e científico que a Europa passou no século XIV, XV e XVI. Então, as grandes navegações é uma consequência desses conhecimentos proporcionados, né, pelos renascentistas, ok? As grandes navegações são os momentos, né, em que Portugal e Espanha se lançam nos mares com o objetivo de conquistar novas terras, mas principalmente de conquistar uma nova rota para as Índias. As Índias que está se referindo aí, as Índias eram um território que abrangia boa parte da Ásia, que ia desde o Japão até o atual Irã. Então era o local principal ponto das Índias, era a China, era o principal ponto aí de interesse de Portugal, Espanha e qualquer outra grande nação da Europa. O que acontecia nesse período? Esse período ele tinha-se o Mediterrâneo, ele era controlado pelos italianos, né, pelos genoveses e venezianos. O controle ele era tão grande que o mar passou a ser chamado de mar genovês, né, o veneziano também. Essas duas cidades eram cidades que controlavam o monopólio comercial dos produtos orientais. Esses produtos orientais eram os produtos de artigos de luxo e especiarias, como cravo, canela, pimenta, a porcelana chinesa, a seda. Então eram produtos que os europeus não produziam, que não tinham como produzir, e eles compravam do Oriente, produtos esses que eram bem caros e somente as pessoas mais ricas da Europa que tinham acesso. Aí os italianos controlavam ali o mar Mediterrâneo e não permitia que outras nações pudessem buscar elas mesmas essas mercadorias das mãos dos árabes, né? Aí o que acontece? Portugal, que está ali com a sua casa arrumada, depois eu já vou falar sobre isso para vocês, ela pretende então investir num novo caminho que ela pudesse encontrar para chegar até as Índias, para fugir daquele controle ali dos italianos, porque se os portugueses, comerciantes portugueses, quisessem comprar o produto do Oriente, eles tinham que ter por intermediários os italianos. Aí o lucro deles era menor. Então eles pretendendo ter um lucro bem maior, eles queriam buscar os produtos diretamente na fonte. Para isso teriam que encontrar um novo caminho que os levasse até as Índias. Havia também, já falei do interesse da burguesia, né? Esses comerciantes são a burguesia, eles querem expandir esses negócios, querem buscar diretamente na fonte para que o lucro deles fosse bem maior do que era e eles pudessem ainda mais enriquecer, mas não ficar somente também nos produtos do Oriente. Por onde eles passassem, se houvesse possibilidade de comércio, eles estabelecerem esse comércio. Necessitavam também de uma nova rota para as Índias, que eu já acabei de falar para vocês, e também havia o espírito cruzadista. O que é isso, senhor? O espírito cruzadista era aquela ideia de, juntamente com o comércio, levar também o catolicismo, a ideia de catequizar os demais povos das quais eles iriam conhecer, dos quais eles iriam conviver. Então a ideia era levar também a catequese para essas regiões ou o cristianismo, ok? Continuando aí nós temos um mapa mostrando para vocês, tá?
a rota que era muito conhecida, que é chamada a Rota da Seda. Né? A Rota da Seda, vou mostrar aqui para vocês. Espera aí. A Rota da Seda, ela tinha dois caminhos basicamente. Tá? Aqui nós temos a Itália, né? Muita gente partia da Itália, principalmente os comerciantes, e faziam essa travessia aqui pelo mar, né, Adriático, mar Mediterrâneo, entrava aqui pelo mar Egeu, passava aqui pelo Estreito de Dardanelos, o Mar Negro, né, e aí entrava aqui no chamado Oriente Próximo, ou o Oriente Médio. Né. Aí eles tinham duas formas de chegar até a China. Né. Ou eles saíam aqui no Golfo Pérsico, contratavam embarcações e faziam a viagem até a China por aqui, ou eles continuavam a viagem por terra em caravanas, atravessando montanhas, desertos, planícies, né, até chegar à China com o objetivo de comprar as mercadorias e retornar para a Europa. Essa é a famosa, muito famosa, conhecida Rota da Seda. Né? Era uma estrada ou uma rota, né? Um caminho até a China, extremamente perigosa, né? Sempre habitada por assaltantes, por piratas. Fosse por mar, tinha os piratas, fosse por terra, tinha grupos de assaltantes que atacavam essas caravanas. Além deles enfrentarem as intempéries, né? Tempestades de areia, por exemplo, vocês podem reparar que passava pelo Himalaia, que é a cadeia de montanhas do Himalaia, então regiões muito frias, por desertos, tá? Então eles tinham que enfrentar tudo isso. Era uma certeza sair, porém uma incerteza de chegar. A viagem durava bastante tempo, na verdade, levava cerca de 2 a 3 anos, tá? A viagem mais conhecida na Rota da Seda foi a de Marco Polo, né, que era um comerciante italiano que viajou até a China e depois registrou essa aventura dele num livro, né, contando sobre a China de forma mirabolante. As navegações no Oceano Atlântico. Aí nós temos o módulo 3.1, tá? O pioneirismo de Portugal e os seus motivos. Né? Nós vamos ter aí, Portugal passa a ser uma nação que está com a casa arrumada. O que significa isso? Que o rei de Portugal já era um rei fortalecido, a burguesia já tinha uma aliança com o rei, a chamada aliança rei-burguesia. O rei já tinha submetido a nobreza à sua autoridade, então a casa estava arrumada, era necessário agora investir, né? Era necessário avançar numa nova forma de conquistar riquezas, de angariar capital. Né? Então a política era centralizada, que significa que o rei tinha poderes quase que absolutos em suas mãos. A nobreza já tinha se submetido ao rei, ou seja, a nobreza estava abaixo do rei, o rei já era uma figura mais forte, mais poderosa do que a nobreza. A burguesia que se aliou ao rei, né, tinha fortes interesses em expandir o seu comércio. A burguesia portuguesa era uma burguesia muito rica, muito forte, muito poderosa e que buscava expandir os seus negócios, investir o seu capital em outro tipo de comércio, que era o comércio nas Índias. Ocorreu lá em Portugal a chamada contribuição dos árabes. Tá? Essa contribuição dos árabes, ela acontece do século VIII até o basicamente século XII em Portugal, porque é o momento que os árabes dominaram ali a Península Ibérica. E em Portugal, basicamente do século VIII até o século XII, né? Quando Portugal se tornou independente e expulsou os árabes do seu território. Os árabes contribuíram em quê, Sora? Os árabes contribuíram no conhecimento náutico
e no conhecimento astronômico. Os árabes eles eram capazes de viajar longas distâncias no mar e no deserto, se guiando pelas estrelas. Então eles tinham conhecimento da posição das estrelas e eles passam isso para os portugueses, né, esse conhecimento, e também eles navegavam com instrumentos náuticos que os europeus até então desconheciam, como a bússola e o astrolábio, que eram instrumentos que permitiam dar a eles noção se estava indo para o norte, para o sul, para o leste, oeste, tá? E dava também o astrolábio, por exemplo, da distância em graus, tá? Da onde ele está em relação ao paralelo, tá? E a longitude ou latitude. Bom, e os árabes também contribuíram com a navegação, com a embarcação. Eles usavam uma embarcação chamada cárabo, que era uma embarcação, um navio mais pesado, com um porão menor, tá? E usava velas triangulares. Aí os portugueses fizeram uma adaptação nessa embarcação e criaram a chamada caravela e as naus, que eram embarcações mais leves, com porões mais amplos, que cabia mais mercadorias, e as velas eles trocaram velas triangulares por retangulares. Isso tudo foi passado para os navegadores na chamada Escola de Sagres, tá? Que era uma escola de náutica, uma escola que formava jovens navegadores, e passava todo esse conhecimento que eles adquiriram com os árabes para esses jovens navegadores. A posição geográfica de Portugal era estratégica. A posição de Portugal é uma posição com toda a sua saída litorânea para o Atlântico, sem precisar depender da aprovação dos italianos, de ter que passar pelo Mediterrâneo para sair no Atlântico. Não, os portugueses já estão no Atlântico e já têm o seu território muito próximo da África, tá? Os portugueses tinham a ideia de cristianizar os povos dos quais eles iriam conhecer, dos quais eles iriam conquistar, tá? Levando o catolicismo para esses territórios. Havia o projeto de viajar pela costa africana. Então, qual era o projeto português, Sora? Qual era a ideia deles de uma rota? A ideia deles era que, contornando a África, eles conseguiriam chegar às Índias. Eles não tinham certeza disso. Então, eles resolveram arriscar. A possibilidade maior é que, viajando para o Oriente, nós vamos chegar na China. Então, vamos contornar a África rumo ao Oriente para chegar até as Índias. Essa era a ideia deles. Então, contornar a África viajando rumo ao Oriente. A primeira conquista de Portugal foi a conquista de Ceuta, no ano de 1415. Ceuta ficava no extremo noroeste da África, era um entreposto muçulmano. O entreposto é uma cidade que recebe as caravanas de comércio de todas as partes. Então havia comércio de todas as regiões da África que passava ali pela região norte, passavam necessariamente por Ceuta. Então, Ceuta era uma cidade controlada pelos muçulmanos, mas que acabou se tornando a primeira conquista de Portugal. Portugal acaba tomando Ceuta dos muçulmanos. E a partir dali, os portugueses vão fazer a viagem contornando a África. As principais viagens foi a de Bartolomeu Dias, que ultrapassa o Cabo da Boa Esperança, que na época era chamado de Cabo das Tormentas. Depois vou explicar melhor isso para vocês, no ano de 1488. A viagem de Vasco da Gama, que permite, né, aos portugueses chegar até as Índias, chegando em Calicut no ano de 1498, e de Pedro Álvares Cabral, que sai parte de Portugal, começa a fazer a rota ali da África, se desvia, chega ao Brasil, toma posse do Brasil, e depois retoma a rota da África, voltando para as Índias, tá? Voltando ali para Calicut. Essas são as principais viagens de Portugal, que depois eu vou explicar melhor para vocês. Aí nós temos um mapa. Eu vou parar a aula agora por causa do tempo, não pode ser aulas longas, senão o vídeo não vai até vocês, tá?
depois eu retorno falando a respeito desse mapa aí para vocês, explicando melhor. Ok? Fiquem com Deus, até a próxima aula.